Concursos públicos. Muitos brasileiros apostam tempo e dinheiro para garantir um bom salário e estabilidade na carreira. Mas será que todos esses concurseiros têm o perfil adequado para o serviço público? E será que os concursos atendem os interesses dos órgãos e instituições públicas? Isso é o que nós vamos discutir agora no Conexão Pública de hoje. Nossos convidados são o professor do curso de Administração Pública da ESAG UDESC, Leonardo Sec, e o acadêmico do curso, Bruno de Mira. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado, Gutierrez. Obrigado à TVA pelo espaço e parabéns pela Conexão Pública, um belo programa de levar temas da administração pública para a população catarinense. Ok, professor, já vou começar perguntando para você, o concurso público do jeito que está hoje no Brasil, na sua opinião, é a melhor forma de selecionar os servidores públicos? Como forma de seleção é a melhor forma, só a metodologia atual que ela realmente está defasada, né? Existem vários estudos já indicando a questão do concurso como uma forma de seleção das pessoas mais adequadas. E da forma que vem caminhando o concurso público, cada vez está ficando mais formalista, cada vez mais baseado em questões de múltipla escolha e mais baseado numa decoreba de assuntos de diversos temas, do direito, da administração, da questão fiscal, contabilidade e assim por diante. Então a questão do formato atual do concurso que realmente ele precisa ser revisto. Quer dizer, nem sempre o candidato que acerta o maior número de questões é o candidato mais adequado para preencher aquele cargo? Essa que é exatamente a questão, né? Essa forma de filtro não leva em consideração muitas vezes questões de habilidades das pessoas e questão comportamental, de atitude das pessoas. Leva só em consideração a questão de conhecimento. E esse conhecimento é um conhecimento muitas vezes formalista, né? Baseado na repetição de algumas quase dogmas do direito, da administração, de todas essas áreas que são utilizadas como filtro para o concurso, que não necessariamente leva a pessoa lá para dentro como uma pessoa mais qualificada, né? Hoje em dia o que a administração pública ela precisa são pessoas com um perfil empreendedor, perfil de agente de mudanças, um perfil que tenha conhecimento também da área política, que não faça apenas propostas tecnicamente muito bem fundamentadas ou juridicamente pautadas, mas também tenha sensibilidade política de fazer propostas que sejam politicamente viáveis, né? Não adianta fazer uma bela maquete eletrônica de um projeto público se esse projeto ele não é implementável, né? Então tem conhecimentos de análise de política pública, de administração pública, de sociologia, enfim, de uma gama de conhecimentos que deveria ser introduzida. E mais a questão comportamental, que não são testadas numa prova de ABCDE, né? O senhor falou da prova objetiva, né? Além dessa prova objetiva, quais seriam as propostas para melhorar esse processo de seleção? Então, quando a gente pensa nas áreas fim da administração pública, por exemplo, segurança, educação, saúde, nós temos um pouco de mais de elaboração nas provas. Por exemplo, o policial, para entrar na corporação, ele tem que fazer testes físicos, que são provas além da questão de ABCD. O professor ele tem que fazer uma prova didática, que é questão além do ABCD. Agora, se a gente vai fazer uma análise dos concursos para a área meio, que são aquelas áreas que envolvem o pessoal do direito, o pessoal da contabilidade, o pessoal da administração, o pessoal da fiscalização e tributos, as provas são muito formalistas. E, em geral, esses cargos são os cargos mais bem remunerados. É a mesma história a questão do vestibular, né? O vestibular como forma de seleção, aos poucos está sendo extinto pelo governo, criando formas mais plurais aí de seleção dos vestibulandos. E o concurso ele também tem que ser repensado no Brasil, seja a nível municipal, seja estadual, seja nos outros órgãos, judiciário, legislativo, mas principalmente no executivo. Bruno, você que é acadêmico de administração pública, qual seria esse perfil que o candidato a determinado cargo deveria ter? Qual o perfil que o concurso público deveria captar para o candidato naquele cargo, além dos conhecimentos específicos do cargo? O perfil que a gente procura na administração pública, ele é um perfil de pessoas que queiram fazer o público. Não apenas as pessoas que estejam interessadas no seu bem, no seu próprio bem, que são pessoas que muitas vezes que a gente chama de concurseiros, onde elas veem a qualificação como um meio para alcançar a sua estabilidade financeira, mas muitas vezes ele anula pessoas que têm um conhecimento muito mais estratégico do serviço público, que já têm uma experiência, mas que não vão poder aplicar ali porque simplesmente erraram uma questão a mais. E quais são as consequências disso para a administração pública, para a qualidade do serviço público? É o que a gente vê, né? A ideia do nosso servidor público atual, né? Aquele cara que está lá dentro do órgão, parado, só
só ganhando dinheiro em cima da população, muitas vezes não desempenhando o serviço muito bem, e o que a gente consegue enxergar também é uma insatisfação, porque as pessoas, mesmo tendo um bom salário e uma estabilidade, elas não estão fazendo o que realmente dá prazer para elas de fazer. E dessa forma acaba gerando um conflito pessoal e que pode criar barreiras na prestação do serviço que ela tem que desempenhar dentro do órgão que ela trabalha. Professor, por exemplo, se nós tivéssemos um concurso público ideal, mesmo assim, isso não resolve tudo. O ambiente de trabalho também é importante. A gente não consegue fazer nunca um concurso ideal, né? Porque uma coisa é a pessoa, quando ela está fazendo uma prova, ela está treinada para uma prova, seja uma prova prática, seja uma prova de dinâmica de grupo, teste psicológico, deveriam ser outros instrumentos, né, utilizados aí em outros lugares, em outros países, e aqui no Brasil começa a fazer especialização desse tipo, mas nunca vai ter a certeza do melhor funcionário. Sim. A certeza do melhor funcionário é a questão do desenvolvimento pessoal, da capacitação do pessoal, ter um bom plano de carreira. Então, assim, a questão assim, desse estigma, às vezes, que o funcionário público tem, que ele não trabalha, é um estigma, na minha opinião, errado. Ele trabalha muito. Vai perguntar para o professor de escola primária para ver se ele não trabalha muito. Vai perguntar para o policial se ele não trabalha muito. Trabalha demais, o cara está exposto ao risco, né? Agora, tem que haver mecanismos de incentivo. Ele precisa de incentivo. Exatamente. A estrutura organizacional tem que dar meios de trabalho e meios motivacionais para ele. O que nós temos hoje é um sistema vamos dizer assim, de plano de carreira muito rígido, que faz com que pessoas que não tenham tanto desempenho de trabalho recebam o mesmo salário de outras pessoas que têm maior desempenho de trabalho. Então, começa a se pensar em formas de recompensa sobre desempenho, remuneração sobre resultado, também no setor público. O setor privado já faz isso há bastante tempo, mas a gente tem que começar a pensar, além dos concursos, depois que a pessoa entra na administração pública, formas de fazer com que ela mantenha aquela motivação, mantenha aquele ímpeto de buscar o interesse público, né? Voltando ao concurso público, né? A gente sabe que, como a gente já falou, existe uma indústria de concurso público. Os órgãos públicos, eles terceirizam essa questão da seleção dos candidatos. Isso é adequado? Os órgãos públicos, eles terceirizarem algo tão importante para a administração pública? Então, essa indústria hoje, ela arrecada 30 bilhões de reais por ano. É uma indústria muito grande que tem vários atores aí nesse aspecto. O primeiro ator desse aspecto é o órgão público, que contrata uma organização que ela é a elaboradora de provas, especialista em elaboração de provas. Dentro dessa organização, eles subcontratam professores que fazem as provas para isso daqui. Depois tem as organizações que são as organizações de cursinho preparatório, que tem também toda uma especialidade em provas daquelas organizações que preparam para concurso, e depois tem os professores, enfim, todo esse grupo de pessoas. Então tem um custo ou uma geração também de receita e de renda de 30 bilhões anuais. Existe todo um interesse mercadológico. Exato. Então, nisso assim, também, que nem sempre vai ao encontro do interesse público. Exatamente. Existe uma Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos. Então, uma organização já, uma corporação que faz defesa da questão dos concursos. E essas organizações, claro, elas têm interesses próprios, como qualquer organização que defende seus interesses. Agora, a gente tem que pensar nisso que você falou, Gutierrez, na questão do interesse público. Será que faz sentido toda essa indústria para depois o produto, que é a melhor seleção, não ser tão adequada quanto aquela que a gente vem pensando? Então, quase que, daí uma proposta assim meio escabrosa que eu vou falar para vocês, quase que não vale a pena fazer sorteio se a seleção é tão ruim assim, seria muito mais barato do ponto de vista de interesse coletivo. Sim. Claro que isso é um exagero, né? O ideal é continuar com o concurso, mas aprimorar o concurso como melhor forma de filtro disso aqui. Eu vejo assim que tem alguns órgãos, vamos dizer assim, a maioria deles, se a gente for pensar a prefeitura, eles não têm competência técnica para administrar um concurso, para elaborar a prova de um concurso e por diante. Eles não conseguem, com o seu pessoal, dada a rotina, dada às vezes a falta também de recurso humano para preparar isso aí, então acaba se subcontratando isso. Isso não é um problema, né? A questão da subcontratação do concurso. Agora, o problema, sim, vamos dizer assim, a modalidade de concurso. Que tipo de prova nós queremos selecionar, utilizar para selecionar aquelas pessoas que aparecem como candidatos. Obrigado, professor. A gente vai precisar fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos a discutir o concurso público. Até mais.
Estamos de volta com o Conexão Pública, hoje falando sobre os concursos públicos e os desafios para a gestão pública. Aqui com a gente o professor do curso de Administração Pública da ESAG-UDESC, Leonardo Sec, e o acadêmico do curso, Bruno de Mira. Professor, no primeiro bloco a gente discursou sobre o problema dos concursos públicos no Brasil, mas a gente sabe que na administração pública existem 3 tipos de cargos: os concursados, os terceirizados e os comissionados. Quais são as diferenças entre esses cargos e quais são as maiores indicações para que esses cargos sejam ocupados dessa forma? Então, os cargos técnicos, que são aqueles cargos de execução das políticas públicas, esses são os cargos indicados para concurso, que daí são todos esses cargos das áreas fins e áreas meios, né, contadores, policiais, professores, enfermeiros e assim por diante. São funções técnicas de prestação de serviço público. E a melhor forma para selecionar é a forma do concurso, como a gente já debateu no último bloco. Agora, acima da função dos cargos técnicos, tem as funções políticas, né, que são funções de direcionamento, de direção, de gerência, que em geral são os chamados cargos comissionados. Existem os cargos comissionados, que são funções que podem pegar pessoas de fora da administração pública para assumir funções, como secretários, diretores, que não têm nenhuma relação contratual e de cargo com a administração pública e são importados para a administração pública para dar um direcionamento. São cargos indicados pelos gestores públicos. Pelos políticos com mandato. E tem aquelas chamadas funções gratificadas. Existem algumas funções que também são de gerência dentro da administração pública, que você colhe pessoas da estrutura técnica para assumir funções dirigenciais. Então, essas 2 questões. E a terceira que você falou é os terceirizados, né? Em geral, os terceirizados acabam sendo funções que são acessórias à administração pública, né? A gente pensa na questão da segurança, a gente pensa na questão da faxina, de algum tipo de assessoria na área de informática, que não é a competência do órgão, mas que depende de uma competência técnica de fora e que não vale a pena ter uma estrutura de pessoal e de administração dessas pessoas para manter o funcionamento daquilo. Então, se subcontrata isso. E tem mais que é uma estrutura que a gente tem que se lembrar, que é a função de acesso do político, né? Que daí a forma de acesso é através da eleição. Então, essas 4 são com 4 formas distintas de acesso à administração pública. E quais são os problemas hoje nessa questão dessa organização na administração pública brasileira? Quais são as confusões, os problemas com relação a esses tipos de cargos? O maior problema diagnosticado e nas comparações internacionais é o excesso de cargos comissionados. A gente tem, se a gente for olhar na estrutura ministerial brasileira, nós temos 39 ministérios. Se a gente for olhar na estrutura estadual, nós temos várias secretarias. A gente tem, abaixo das secretarias, muitos cargos que são de pessoas que não têm nenhuma vinculação técnica com a administração pública. Então, a cada 4 anos, quando muda o governo, muda-se pessoas, se perde conhecimento, se perde competência, se perde, vamos dizer assim, expertise de execução. É uma ruptura. Exatamente, há uma ruptura e não uma continuidade do funcionamento normal da máquina. O que acontece em países que já se desprenderam um pouco desse apego à moeda de troca do cargo comissionado cada vez mais, sim, os ministros vão ser provavelmente um nível dirigencial abaixo de ministro ou de secretário, mas abaixo de todas essas pessoas são pessoas com competência técnica e com uma estabilidade de emprego, como o Bruno colocou no órgão anterior, né? Mas isso também tem uma explicação. A explicação do excesso de cargos comissionados é também por culpa do nosso sistema político, que induz o chamado pluripartidarismo, leva a grandes coalizões de governo. Então, um governo não consegue se sustentar tanto no nível federal quanto estadual, municipal, sozinho. Então, o que acaba acontecendo é que vão se proliferando secretarias, vão se proliferando ministérios e cargos também relacionados a isso, para a questão de acomodação política. Então, se nós tivéssemos um sistema eleitoral em que o sistema político, em que houvesse menos partidos e que as coalizões fossem menores, haveria menos necessidade dessa moeda de troca. Então, falar mal dos cargos convencionados é fácil. Agora, o difícil é realmente mudar o sistema político
que reduziria o número de partidos políticos e com isso teria colisões mais administráveis. Não precisaria de uma Secretaria de Relações Institucionais dentro da Presidência da República ou aqui também no governo do Estado, né? Porque um governante hoje administrar as várias cores partidárias, vários humores partidários, a sede dela de acessar cargos é muito difícil para o governante e ele acaba, numa lógica perversa para o interesse público, criando mais cargos comissionados. O Bruno participou de um estudo acadêmico nas prefeituras ali da região de Balneário Camboriú e vocês analisaram justamente essa questão do número de cargos comissionados, cargos efetivos e terceirizados. Como foi esse estudo e quais foram as conclusões que vocês tiveram, Bruno? Então, nossa intenção seria mesmo mobilizar a comunidade através da mídia, né, que seria internet, televisão, para chamar a atenção com relação a esse assunto. Por quê? A gente num primeiro momento entrou em contato com as prefeituras ali da região para conseguir esses dados. Não é um problema específico daquela região, eu acredito que se nós fôssemos para qualquer outra cidade do país teríamos esse mesmo problema, que seria eles não têm um controle de saber qual o nome da pessoa que está ocupando o cargo e qual a qualificação técnica dessa pessoa nesses cargos comissionados. Por ser um cargo muitas vezes que ele durante um mandato ele pode mudar mais de uma vez, porque ele é de livre exoneração, então a partir do momento que o político que o indicou acredita que o trabalho dele não está mais sendo compatível ao que ele pretende, acaba tirando e colocando outra pessoa no lugar. E a nossa intenção é justamente chamar a atenção da população para que as prefeituras possam se organizar nesse sentido, formar uma equipe mais competente e mais qualificada. Né? Foi no ano passado esse estudo? Isso, foi no ano passado. Ano de eleição municipal. Eleitoral, foi no ano da eleição, então a nossa principal intenção foi chamar a população a cobrar dos políticos que elas estavam elegendo na hora de que ele fosse formar a equipe que vai trabalhar na cidade. Mas essas equipes elas têm que ser mais qualificadas e tem que ter mais transparência nas informações. Na hora de escolher esses cargos. No critério, e tem que ter mais transparência na hora de divulgar quem está ocupando os cargos, que foi uma dificuldade muito grande, né? A gente atende ao princípio da transparência, da publicidade na administração pública e a gente teve um empate muito grande nesse sentido. E qual foi? Vocês fizeram algumas orientações? Quais foram essas orientações? A orientação que o nosso grupo, né, que foi o 5º termo de administração pública de Balneário Camboriú, as orientações que a gente deu a partir do trabalho foi a qualificação de quem não tem essa qualificação e está ocupando um cargo, porque se está ocupando esse cargo político, então ele pode se qualificar para fazer um melhor serviço. E também a forma de selecionar, você não selecionar apenas por um favor político, mas sim para que ele selecionar pessoas que tenham competência e que possam ocupar esse cargo de forma a levar a administração pública para um sucesso maior no desempenho do seu trabalho. Professor, qual a importância disso para o desempenho do serviço público? Olha, a gente com pessoas mais competentes nas funções dirigenciais, a gente vai conseguir fazer políticas públicas melhores, né? Às vezes a gente chega a absurdos de pessoas que chegam a uma função de dirigência numa Secretaria Municipal de Educação, por exemplo, e que não tem a mínima intimidade com o setor de educação. Como é que essa pessoa vai formular uma política de educação para o município? Como é que essa pessoa vai formular uma política de educação para o Estado? Fica bastante complicado. A gente entende que essa é uma função política, que a pessoa tem que estar bem assessorada de pessoas com competência técnica para elaborar isso. Eu acho que daqui a 20 anos, cada vez mais vamos perceber, a população, mesmo politicamente, vai começar a recompensar eleitoralmente aqueles governos que demonstrarem mais resultado. Então, a questão de sensibilizar o político, a gente pode fazer muitos esforços, mas a população é que elege esse político. Então, se a população tiver essa consciência e ela ter mais atenção a resultados da política pública, certamente ela não vai reeleger aquele político que trouxe péssimos resultados para a população. Ok, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muito a participação de vocês no nosso programa. Obrigado, Gutierrez. Obrigado. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Na próxima semana nós traremos novos temas relacionados à administração pública. Até lá e continue na nossa programação.